Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Jacques. E é claro que vocês sabem sobre o que é o programa de hoje, né? Você não soube? Não te disseram? Não te contaram? Não chegaram a dizer pra você que... Ai, cale-se, você me deixa louco! É claro que é sobre o Chaves, está escrito no nome do canal. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ou vai dizer que tu ainda não tinha vindo aqui e não tinha assistido nenhum dos meus vídeos. Foi sem querer querendo. Como que tu sabe que não gosta se tu ainda não assistiu? Ninguém tem paciência comigo. Tá bom, chega de conversa, vamos falar de Chaves? Isso. O grande Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929 e, segundo o próprio, teve uma infância bastante feliz. Ele sempre foi muito namorador e casou com Graciela Hernández em 1956. Sua história no mundo artístico começou nos anos 50, quando ele era roteirista de uma rádio e foi convidado para escrever os esquetes da dupla Viruta e Capulina. Mesmo sendo iniciante, ele topou e foi um grande sucesso. Tanto que o programa dobrou de duração, de meia hora no início para 1 hora, e chegou ao primeiro lugar na audiência. E o sucesso foi tão grande que em 1958, Bolanhos estreia como roteirista de cinema. E é nesse filme, por causa da qualidade do texto, que ele ganha o apelido de Shakespearito, o pequeno Shakespeare, depois simplificado para Chespirito. E a partir daí, o CH seria a marca registrada de Bolanhos. Nessa época, Viruta e Capulina foram para a TV. E mais uma vez o sucesso foi tão grande que Chespirito recebeu a oportunidade de desenvolver um projeto próprio na Televisão Independiente de México, TIM, Canal 8. Em 1970 surgem Los Super Genios de la Mesa Quadrada, que era uma sátira dos programas de mesa redonda e era apresentado por Ramón Valdés, como o ingeniero Ramón Valdés, Maria Antonieta de las Nieves, como a Mococha Pechocha, Chespirito, como o Dr. Chespirito Chapatin, e Rubem Aguirre, como o professor Rubem Aguirre Inocêncio Girafales. Reparem que ingeniebrio é uma mistura da palavra engenheiro, com ébrio, que é bêbado, e ébrio também em português, que já dá uma noção de como seria o personagem. Los Super Genios tinham uma coisa que na verdade nunca agradou Chespirito. As piadas eram pesadas, preconceituosas, sempre menosprezando alguém. Por isso o programa não durou muito, e em 1971 se tornou Chespirito e la Mesa Quadrada, e logo em seguida apenas Chespirito, trazendo esquetes de humor variado, destacando no começo o Dr. Chapatin. Daí surgiram as paródias de cinema, o Chapolin e um pouco mais tarde, o Chaves. Outro quadro importante do programa Chespirito era Los Chifladitos, que eram Chaparrón Bonaparte, Chespirito, e Lucas Tañeda, Rubem Aguirre. O problema é que logo depois, Rubem Aguirre foi convidado a trabalhar numa outra emissora. E o Chespirito decidiu acabar com o quadro e fazer uma sketch com sobras de outros projetos. Esse episódio tinha um menino pobre, interpretado pelo próprio Chespirito, que ia passear no parque e entrava numa disputa com um vendedor de balões, interpretado por Ramón Valdés. Deu tão certo que virou um programa fixo. E no dia 20 de junho de 71, estreava na TIM, Canal 8, El Chavo. Em 1973, a TIM se fundiu com o Telesistema Mexicano, dando origem à Televisa, Canal 2. E a partir daí, El Chavo passa a se chamar El Chavo del Ocho, para identificar que é o mesmo que fazia sucesso na antiga emissora. O Chaves chegaria ao Brasil em 1981, logo depois de o Silvio Santos ganhar a concessão da TVS, hoje SBT. O homem do baú precisava preencher a programação, e por isso ele compra um pacote de programas, principalmente novelas, da mexicana Televisa. Só que pelo acordo, Silvio Santos ficava obrigado também a receber um pacote de 250 episódios de Chaves e Chapolin. Entre dúvidas, adaptações e dublagens, o programa só iria ao ar em 1984 e como um quadro dentro do Bozo. Mas logo ele faria sucesso por aqui também e ganharia seu próprio espaço na programação, conquistando gerações ao longo do tempo. El Chavo!
interpretado por el supercomediante Chespirito. Carlos Villagrán como o Kiko, Ramon Valdés como Dom Ramon, seu Madruga, Florinda Mesa como Dona Florinda, Maria Antonieta de las Nieves como La Chilindrina, Chiquinha, Angelina Fernandes como Dona Clotilde, a bruxa do 71, Rubén Aguirre como o professor Inocêncio Girafales, e Edgar Vivar como Nhonho ou Senhor Barriga. Não dá pra falar de Chaves sem falar dos episódios clássicos, né? Um dia eu vou fazer um programa só sobre episódios inesquecíveis, mas aqui nós vamos relembrar alguns. Pra começar, um que eu gosto muito, mas que deixou a dublagem sem ter como resolver a diferença entre os dois idiomas. O bolo! Ah, sim, o bolo! Sim. Bolo! Bolo! Vamos ver outros? Disse que ia pela rua quando encontrou o Kiko com o gato. É. Era de alguma raça? O gato ou o Kiko? O gato. Sim, o gato sim. E o Kiko? Também. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Que foi? Que há? Claro que sim. Então, tá aqui, dá o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro. E então, aqui tá o churro. Tá bom. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. E é claro que não dá pra esquecer a trilogia de episódios gravados em Acapulco, em 1977. Na verdade, essas aventuras eram uma propaganda do próprio hotel, que pertencia a um dos diretores da Televisa. E o último episódio termina com uma cena clássica, a música Boa Noite Vizinhança, cantada na praia. Semelhança, boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança. Ao contrário do que muitos acreditam, porém, esse não foi o último episódio com Carlos Villagrán. Segundo o próprio Chespirito, foi mais ou menos nessa época que o Villagrán procurou ele, pedindo para usar o personagem, o Kiko, em programas próprios. E o Chespirito aceitou sem nenhum problema. Um pouco mais tarde, por sugestão de outras pessoas, Chespirito pediu a todos os atores que assinassem um documento dizendo que os personagens eram dele, Chespirito, e não dos atores. Todos assinaram, inclusive o Villagrán, mas o Villagrán mais tarde diria que foi obrigado a assinar. Chespirito manteve a autorização de uso do personagem desde que o Villagrán deixasse claro que o personagem era dele, Chespirito, e não do próprio Villagrán. Só que o Villagrán não aceitou e os dois brigaram no final de 78. Já fora do programa, Carlos Villagrán mudaria a grafia do nome do personagem, de Kiko para Kiko. A partir daí, para fazer companhia para Dona Florinda, entra em cena o restaurante. E sim, isso quer dizer que tu nunca viu um episódio do restaurante com o Kiko. Um pequeno parênteses, em 2013 eu fui num show do Carlos Villagrán aqui em Porto Alegre. Foi bem legal e contou com a presença do dublador do Kiko no Brasil, Nelson Machado. Poucos episódios depois da saída de Villagrán, Ramon Valdés também deixou o programa em solidariedade ao amigo. E para cobrir a falta de um personagem tão importante, entrou em cena Jaiminho Carteiro, interpretado por Raul Chato Padilha, e a Dona Neves, personagem também interpretada por Maria Antonieta, a bisavó da Chiquinha. Outra mudança foi que os episódios na escola se tornaram mais comuns, e assim personagens como a Popes, interpretada pela Florinda Mesa, e o Godines, interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, irmão do Chespirito, também ganharam espaço. Ramon Valdés, porém, voltaria ao programa mais tarde. O Chaves também marcou a vida de gerações por causa de suas músicas. Uma delas eu já mostrei, que foi Boa Noite Vizinhança. Vamos lembrar de outras? A primeira, pra mim, é a mais clássica. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração nos prende. A juventude que nunca morrerá. Existem
jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. A segunda, também um clássico, tem uma letra diferente e se refere a outra coisa no original em espanhol. Olha só. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Uma coisa curiosa é que em 1980, depois de 9 anos no ar, mas antes mesmo de chegar ao Brasil, o Chaves deixa de ser um programa separado e volta a ser um quadro do programa de Chespirito. As gravações nesse formato foram até 1992, quando o próprio Chespirito se achou muito velho para interpretar o garoto. Chespirito e Florinda Meza viviam juntos desde 1977, mas só se casaram em 2004, quando ele se separou da primeira mulher, Graciela. Até o início dos anos 2000, rolava um boato no Brasil de que todos os atores da série Chaves tinham morrido num acidente de avião, o que nunca aconteceu. Mas eu vou listar aqui, em ordem cronológica, os atores do seriado que já morreram. O primeiro foi Ramon Valdez, o Seu Madruga, que morreu em 88, quando as gravações ainda estavam acontecendo. Aqui mais um parênteses. Em 2012, eu fui num show do Edgar Vivar, o Seu Barriga, aqui em Porto Alegre. Ele confirmou que estava presente quando Dom Ramon Valdez morreu. E suas últimas palavras teriam sido: "No fim não te paguei os 14 meses de aluguel". Em 1993, morreu Angelina Fernandes, a bruxa do 71, ou, segundo alguns, a Dona Clotilde. Em 1994 foi a vez de Raul Chato Padilha, Jaiminho Carteiro. E aqui vale uma curiosidade. Um dos bordões do personagem era: "Eu sou de Tangamandapio". Não que seja uma cidade pequena, mas é que ela não está no mapa. O detalhe é que está. E, inclusive, lá tem uma estátua em homenagem ao personagem. Diz a placa: "Em memória de Jaiminho o Carteiro, a quem o povo de Tangamandapio rende homenagem póstuma por ter tornado conhecido nosso município a nível internacional. Prefeitura 2012-2015. Em 1999, é a vez de Horácio Gomes Bolanhos, o Godines, irmão de Chespirito, que também nos deixaria 5 anos depois, em 2014. Até outubro de 2020, o último a morrer foi Rubem Aguirre, o professor Girafales. E restará para sempre uma pergunta: por que um programa tão simples, com essa produção quase amadora, é um sucesso tão grande em todo o mundo? Eu apontaria 2 aspectos. Primeiro, porque El Chavo significa o garoto, o menino. E segundo o próprio Bolanhos, ele poderia estar em qualquer vila da América Latina. E depois, a inocência do personagem e do próprio seriado, provocado, por exemplo, pelo arrependimento de Chespirito sobre as piadas lá dos tempos de Super Gênios de la Mesa Quadrada, acabariam definindo o estilo do humor em Chaves, tão fácil de ser compreendido. Além disso, a qualidade do texto e dos atores também ajudam a gerar empatia pela simplicidade. E isso tudo contribui para o sucesso do personagem, que já sobreviveu inclusive ao seu próprio criador. É isso aí, galera. Eu queria falar de Chapolin também, mas não ia dar tempo, né? Eu prometo então fazer um episódio só sobre o Chapolin e, claro, trazer muito mais coisas sobre o Chaves. Como sempre, eu espero que tenham gostado. Descobriu alguma coisa nova? Comenta aí! E como eu sempre digo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e te inscrever no canal. Na semana que vem eu volto.